Olá! Reservamos o dia de hoje para homenagear as mães que fazem parte do cinema brasileiro. Muitas histórias já foram contadas tendo as mães como protagonistas. Em filmes tristes ou alegres, a verdade é que elas sempre estão presentes para o que der e vier. Como vai a senhora? Tão bem quanto uma mãe pode estar quando descobre o filho metido numa situação como essa. Como conciliar maternidade e vida profissional? Com bebês recém-nascidos, essa métrica fica ainda mais complicada, pois eles precisam de uma atenção toda especial. A mãe se torna Mulher Maravilha na difícil função de dar conta do trabalho e do cuidado com as crianças. Os filhos, muitas vezes acostumados aos sets de filmagem desde crianças, acabam escolhendo a carreira da mãe. Juntos, mãe e filho seguem o mesmo caminho, numa relação singela e cheia de respeito, em casa e no trabalho. Essa coisa de conciliar maternidade com trabalho, né? O Vicente Amorim, que é super meu amigo, me ligou e falou: poxa, eu sei que você tá com um bebê e tal, mas, poxa, vamos fazer meu primeiro filme. Aí peguei a Maria, um ano e meio, botei embaixo do braço e levei. Ela ficou 2 meses em Juazeiro do Norte comigo, acampada num quarto de hotel, fogareiro elétrico no quarto. Eu dei opção para ele de fazer outras coisas para ela também. Ela foi para a direção e ele veio para o som comigo. Ter um momento de entretenimento também faz parte do bem-estar da mãe e do seu bebê. E por que não irem ao cinema juntos? Em casa ou no trabalho não importa, o primordial é construir uma relação de carinho, afeto e amizade. Na sua revista do cinema brasileiro. Zezé da Alice é uma das mais requisitadas técnicas de som do mercado. Trabalhou em filmes como De Pernas pro Ar, Se Eu Fosse Você, Os Normais, O Alto da Compadecida, O Homem da Capa Preta. Como vocês podem ver, ela já está na estrada há muitos anos, contribuindo com seu talento. E no mesmo caminho está seu filho Marcel, que trabalha com a mãe desde adolescente, e Maria Clara, que segue carreira na direção. Como será que esses caminhos se cruzam, dentro e fora dos sets de filmagem? Bom, eu comecei por acaso com o Juarez Dagoberto, que é ex-marido. Ele fazia som e eu fazia produção, continuidade. Aí a gente viajava muito separado. Aí ele me puxou para o som para poder a gente viajar junto. A gente teve 2 filhos, Marcel e Maria Clara. Quando ela nasceu, eu fiquei 8 meses sem trabalhar, que foi uma loucura, né? A gente que está habituado todo dia. Aí o primeiro filme que eu fiz, eu saí por uma semana para poder organizar tudo e levá-la, e depois eu vim e levei, e ela ficou durante 5 anos viajando com a gente. Eu sempre viajei a vida inteira com eles, meus pais, mas também foi uma coisa minha de, desde pequena, ser interessada em Hollywood antiga, em filmes de Jerry Lewis. Eu sempre assisti o Oscar, desde 6 anos de idade. Agora, quando o Marcel nasceu, não, eu armei uma infraestrutura para eles ficarem em casa, porque 2 era impossível. Levava assim no set de vez em quando. Sem contar que Maria Clara era muito calminha e Marcel era um capeta, entendeu? Aí não tinha como a gente trabalhando com som ter uma criança louca no set, né? Eu sempre tive uma fascinação com o cinema, desde que eu nasci. Eu nunca tive dúvida que, eu quero fazer outra coisa, quero ser médica, não. Maria Clara, com 18 anos, começou a trabalhar em cinema. E depois o Marcel veio trabalhar comigo como assistente. Eu dei opção para ele de fazer outras coisas para ela também. Ela foi para a direção e ele veio para o som comigo. Eu comecei do som, depois eu comecei, eu bati a claquete, aí eu passei a ser assistente de continuidade, fiz assistente de direção. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com Spike Lee e vários outros diretores que, tipo assim, eram sonhos da minha vida, literalmente. E aí despertou essa coisa da direção, eu falei, é isso que eu quero. Mas assim, nos Estados Unidos, assistente de direção é carreira. Eu sabia que eu não queria ficar ali fazendo papelada ou então estar no set comandando figuração. Eu queria criar. E aí veio a história da direção mesmo, entendeu? Tem diretor que é meio pega pesado, a gente tem discussão, e na hora discussão técnica, né? E na hora dessa discussão, eu percebo que ele meio que vira filho, mas eu falo, fica frio aí que tá tudo certo, entendeu? A gente conversa muito, ela tem 30 anos de cinema, então ela me dá muito toque bom, assim, muito conselho legal. E do meu lado não, a gente separa bem. Sabe, não tem muita coisa de mãe e filha. Ele até me chama de Zezé no set, não me chama de mãe. Filho. O que foi?
coisa ruim aqui. Dá uma passada lá na Dona Brisa. Esse programa é dedicado às mães. Então, hoje eu vou ser entrevistada. E quem vai me entrevistar? Minha filha Luísa. Antes da gente começar, você começar a me entrevistar, eu queria te fazer uma pergunta. Pelo fato de você ser filha de ator, de atriz, enteada de ator do Alexandre, neta de atriz, neta de ator, Lineu Dias, Lilian Lemertz, eu queria saber o quanto isso te influenciou para você querer seguir essa carreira. Eu acho que me influenciou mais inconscientemente, talvez, assim. Não foi uma decisão consciente de, porque eles foram e são atores, eu vou ser também. Mas eu acho que muito pela convivência e pela convivência no meio, pela dormir em coxias e acompanhar os ensaios e tudo mais, eu acho que isso influenciou inconscientemente para mim ter essa magia, assim, querer buscar algo parecido. Eu acho que naquela época eu sentia que eu não ia conseguir viver sem ele. Aí entra, eu acho que é a dependência psicológica, sabe? Como minha mãe falou, hoje quem faz a entrevista sou eu. Nossa convidada de hoje está sempre trabalhando. Novela, teatro, cinema, apresentando o programa, tudo ao mesmo tempo agora. Esse ano está estreando o filme Amor, do João Jardim, e acabou de ganhar um prêmio pela sua atuação na peça Deus da Carnificina. Nossa convidada de hoje é a atriz Júlia Lemertz, minha mãe. Eu vou voltar à pergunta que você me fez, se você acha que, pelo fato da Lilian e do Lineu terem sido atores, isso influenciou também na sua escolha? O fato de você ser criado num lugar onde isso tudo está acontecendo, né? Onde seu pai estuda teatro, escreve sobre isso, onde a sua mãe ensaia peça, faz filme, você vai para o set, você está ali vendo a coisa acontecer. Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava muito de estar nos lugares, assim, eu gostava muito de coxia, eu gostava muito do camarim da minha mãe, eu gostava de ver ela se maquiando, eu gostava de estar ali. Mas eu nunca pensava naquilo como, quero ser igual a minha mãe, entendeu? Tanto que quando eu comecei antes quando eu ainda estava estudando, eu pensava realmente em fazer alguma outra coisa diferente, até para não seguir o que todo mundo perguntava. Vai ser atriz que nem a mamãe, que nem o papai, aquela coisa. E com tanto trabalho assim, TV, teatro, cinema, o programa, como é que você faz para conciliar e ser mãe, esposa e atriz? Cara, é muito difícil, assim. Tem horas que realmente eu me pego pensando, por que não faz uma coisa de cada vez, né? Por que não... Mas, por outro lado, eu sinto que eu dou conta. Porque eu gosto tanto de fazer o que eu faço, e eu fico tão feliz de ter conseguido constituir uma família, de ter filhos, de ter você, de ter o seu irmão Miguel, assim, que eu acho isso tão incrível, que eu falo ok, entendeu? Então, quando eu estou em casa, eu estou em casa. Quando eu estou lendo o livro lá para o Miguel antes de dormir, eu estou. Quando eu estou com você, eu estou com você. E quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Conciliar a carreira profissional com as responsabilidades maternas não é uma tarefa nada fácil. As mães precisam se desdobrar e fazer o dia render para dar conta de tantas demandas. Conseguir momentos especiais com os filhos e ainda prazer no trabalho é algo que nenhuma mulher quer abrir mão. E a melhor recompensa, depois de um dia inteiro fora de casa, é voltar para o sorriso do filho. Marcamos um encontro com a atriz Cláudia Abreu, em um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, escolhido por ela, por ser um recanto para passear com os filhos. Com uma carreira extensa no cinema, ela já fez filmes como O Que é Isso, Companheiro?, O Homem do Ano, O Caminho das Nuvens e Os Desafinados. Agora está estreando o filme do diretor Domingos de Oliveira, Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, que realizou logo após ter a segunda filha. A minha filha Maria, minha primeira filha, e na verdade eu comecei a namorar o pai dela, o Zé Henrique Fonseca, que é cineasta, por causa do filme O Homem do Ano. E aí a gente teve todo o tempo, durante a captação do filme, de namorar, casar e ter uma filha até o filme sair. Então, a nossa filha tinha acabado de nascer quando as filmagens iam começar. E eu não ia deixar de fazer, com essa história toda, deixar de fazer o filme. Então, eu levava minha filha Maria para um trailer em Nilópolis, para as filmagens do Homem do Ano. Ela tinha 3 meses, assim, e até no filme eu estou bem assim, avantajada, tudo leite.
Eu acabei de ter meu terceiro filho e tô com um bebê na barriga, né, gente? É uma loucura. E aí eu tô feliz também. 4 filhos hoje em dia, né? É uma coisa quase bizarra, né? Você sabe que filme é esse? Seu Chico, o senhor não tem uma carroça? O senhor não tem mais animais, nada? Essa criança vai nascer por aí, no meio desse areal. Maria! Mãe! Por que você não é como os outros, hein, Cazuza? Ah, eu me divirto, eu amo meus amigos, não faço mal a ninguém. O nascimento de um filho é um momento único. Somando todas as funções que um bebê requer, as mães acabam ficando em casa sem muitas opções de lazer. Para as novas mães cinéfilas de carteirinha, aqui vai uma dica. O Cine Materno, um projeto que promove sessões especiais de cinema para as mães e seus bebês. Era um grupo de mães muito afim de voltar para o cinema com os bebês, né? Na verdade, nós ficamos mães recentes e queria ir para o cinema, precisava ir ao cinema. Estava acostumada a ir semanalmente, regularmente, e de repente a gente estava em casa com os bebês e sem poder ir, né? Então a gente foi por necessidade própria. A gente foi ao cinema, resolveu ir juntas num grupo e invadiu o cinema. A gente se falava pela internet, era um grupo de internet, e uma comemorou uma ida ao cinema sem o bebê. E a gente falou, vamos todas juntas com os bebês. E combinamos um dia mais tranquilo, um horário, que seria a primeira sessão, e um filme normal, assim, que a gente achava que não tivesse muito público. E fomos, chegamos ao cinema, compramos ingressos, entramos com as luzes apagadas, com os bebês escondidos nos carregadores, assim, e com gorrinho por causa do frio. E a gente entrou no cinema e assistiu o filme, e ninguém percebeu. Eu adoro cinema, então pra mim é muito ruim ficar sem vir no cinema. Aí... Agora a gente perde umas partes, né, na verdade, mas dá pra pescar o filme todo, dá pra pescar. Agora é muito mais tranquilo, né? A gente vem numa sessão que tem na recepção, já tem uma voluntária, uma mãe que recebe e fala, a sessão é aqui. Dentro da sala tem os trocadores, o tapete, o som, o ar, tudo ajustado. A luz fica um pouquinho acesa porque elas têm que enxergar o bebê. E ajustado. E não tem esse desconforto, né? Esse constrangimento de ter que sair correndo. E as mães hoje chegam, tem histórias de transformação mesmo no cinema, assim. Mãe que não conseguia amamentar, conversa com outra mãe, aí toma coragem, pergunta umas dicas e passa a ter leite. Tem uma história que uma menina falou assim, ela saiu do cinema mamando muito e ela em casa não conseguia amamentar. Então acho que a mãe relaxou e o bebê relaxou, sentiu isso e saiu mamando. Então essas histórias... Acho que foi o cinema que trouxe pra gente, né? Eu, graças a Deus, tenho ele é muito bonzinho, então, mas tem hora de dar uma levantadinha, né? Vem aqui fora, ou dar uma massa, ele dorme um pouco, mas é sempre gostoso, né? Ainda mais fazer passeio com ele é sempre bom. A ONG, a gente vai fazer 3 anos em agosto, nós estamos em 14 cidades, 11 capitais, com sessões regulares, isso é, a gente mantém cada cidade com seu fluxo, uma regularidade. No Rio é semanal, em São Paulo tem 3 sessões por semana e outras cidades como Vitória, Salvador, Fortaleza, Recife tem uma vez por mês. Mas o mais legal é entrar no site, a mãe se cadastra e recebe essas informações, porque ela vota no filme. A programação é feita pelas mães, então ela tem a chance de escolher o que quer ver. E o filme é para o adulto, né? Não é para o bebê. O bebê, a ideia é que ele mame e durma muito durante a sessão e ela aproveite o máximo. Minha filha Júlia hoje está terminando, né? Acabou de terminar o primeiro filme dela de ficção, o primeiro longa-metragem dela. E eu acho que, na verdade, tudo isso começou há muito tempo atrás, quando eu fiz Que Bom Te Ver Viva, que foi o meu primeiro longa. E ela começou a ter muitos ciúmes daquela história toda, era um filme muito pequeno, de baixo orçamento, feito basicamente lá em casa e tal. E uma amiga minha falou, Lúcia, ela vai odiar cinema, a não ser que você integre ela na equipe, entendeu? Então ela acabou fazendo um pequeno papel no filme e a partir daí ela trabalhou em todos os meus filmes. Ela tinha, sei lá, 10 anos na época e acabou virando uma cineasta. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Eu vivo fazendo escolhas dificílimas, né? Porque geralmente o melhor trabalho pinta quando você está enrolada. Eu tenho feito bastante essa escolha de ganhar, estar com os filhos e perder de algum lado, abrindo mão de algum bom trabalho, assim. Mas é uma fase da vida, a infância dos filhos dura tão pouco, né? É tão rápido, assim. Essa profissão, eu posso ser atriz para sempre, até morrer, até ficar velha. E quando dá para conciliar, eu concilio. Em 2007, eu tinha tido a minha filha Filipa. Eu estava amamentando, ela tinha 5 meses. E eu sou muito amiga do Domingos, assim, a gente sempre quis trabalhar juntos e tal. E aí ele me ligou e falou assim, eu queria te visitar o bebê, conhecer sua filha. Não falou nada de trabalho, né? Eu abri a porta, ele estava com um buquê, assim, de flores, de gérberas, assim, as minhas flores preferidas, que ele nem sabia, né? Ele falou do Todo Mundo Tem Problemas, que ele já tinha me chamado uma época para fazer no teatro, e eu não tinha podido fazer. E aí, eu falei, olha, Domingos, essa cena, você chegando com essas flores aqui, me visitando, isso aí, você sabe que já me derrubou. Eu falei, tá bom. Essa coisa de, eu levo, é muito romântico, mas na prática, para o bebê é ruim. Então era melhor para ela que ela ficasse em casa, na estrutura dela e tal. O melhor que seja, assim, você ficar em casa e ser uma mãe dedicada, que é o meu número 1. É difícil também você abrir mão da sua individualidade, porque quando você é mãe também você está sempre se dedicando ao outro. E aí a coisa da profissão te resgata um pouco da sua individualidade. Eu fiz papéis de mãe, vários, assim. No cinema eu fiz papel da mãe nordestina, do Caminho das Nuvens. E eu acho que a coisa mais forte desse personagem era realmente a questão do afeto materno, porque ela era uma espectadora da situação. Então o pai que decidia, ela era muito aquela mãe passiva. Na verdade, ele sonhava e quem conseguia o dinheiro era ela cantando ali nos bares e tal. Eu já fiz bastante, assim, papel de mãe, mas realmente nada se compara ao papel verdadeiro, assim. Essa história de ser mãe me mobilizou muito, assim. Eu abro mão de qualquer coisa por eles. Os papéis que eu fiz de mãe, assim, me ajudaram muito com os meus filhos, assim, na maternidade, bastante. Todos contribuíram de alguma maneira, né? Assim, você convive com aquela criança, você convive com outras situações de maternidade na ficção, tudo isso te alimenta, te ajuda, né? E eu posso dizer que agora também eu tenho bastante coisa da vida para levar para ficção, material que não falta agora de maternidade. Quando você me teve, você estava mais no começo da carreira, assim. O que você estava fazendo quando eu nasci, nos primeiros anos, assim? Então, foi muito incrível, assim, porque quando eu fiquei grávida de você, eu estava voltando de um tempo fora do país, assim, eu fiquei uns meses fora, viajando com seu pai. E estudando fora e tal. E foi logo depois que minha mãe morreu. Então eu fiquei um ano meio fora, assim, do ar, assim. Eu voltei porque me chamaram para fazer um trabalho na televisão, que era uma adaptação da Carmen do Bizet. E quando eu disse sim, do momento, uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. E aí eu falei, meu Deus, eu vou começar uma novela grávida, né? É uma loucura. Geralmente você fala, tô grávida, sai da novela, né? E aí eu lembro que eu liguei para a Glória e falei, Glória, eu tô grávida. Ela falou, não tem problema, seu personagem ficar grávida, vai ser maravilhoso. E assim foi, eu fiz a novela inteira, grávida. E aí você nasceu. E aí foi uma loucura, porque aí eu fiquei realmente olhando e falando, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Sem mãe. Mas eu me lembro de uma coisa, tem o seu pediatra, que é antigo, né, que falou uma coisa para mim muito legal. Ele falou assim, olha, todo mundo vai dar palpite, todo mundo vai dizer para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas mãe sempre sabe. E a gente era grudado, eu fiquei um ano exato com você, sem trabalhar. E aí é bonito ter uma história que é importante contar nessa coisa, que eu, com você pequenininha, uma das primeiras vezes que eu saí para passear com você, eu encontro um outro bebê que também era pequenininho como você, que era a Ana, que vem ser filha do Marco Altberg, que é a sua melhor amiga até hoje, e que por causa disso a gente ficou amigo, e por causa disso eu fiz trabalhos com o Marco, por causa disso eu faço revista do cinema brasileiro. E aí, quando você fez um ano exato, me chamaram para fazer uma peça, que era o Orlando, da Bia Lessa, e uma novela, que era Kananga do Japão. E aí eu comecei a trabalhar feito uma louca,
E levava você também para televisão, para teatro. Orlando, por exemplo, eu fiz eu estreiei em 89, fiz até 93. Você entrou 3 vezes no Orlando. Você entrou de fralda primeiro numa cena, porque a Bia amava você e adorava colocar você em cena. Então você estava ali dando sopa, pá, entra com a Júlia. Aí depois você entrou na banheira, a cena da banheira, você já era maiorzinha, devia ter uns 3 anos, que era eu, Cacau, Nanda, que era uma cena nós 3 numa banheira. Ou seja, você já entrou na roda bem cedo. Na assim. barriga já. Na barriga. E uma curiosidade que eu tenho. Quando você viu que eu ia entrar nessa vida de artista e me tornar uma atriz, o que você pensou? Eu fiquei absolutamente tranquila porque eu tinha confiança. Talvez no seu... No meu senso. No seu senso. Não, no seu senso, porque eu sempre achei você muito crítica com as suas coisas, assim. Então eu falei, pô, se a Luísa está se metendo numa dessa, é porque ela tem certeza que é isso que ela quer fazer. Você está se jogando na vida e eu tenho que estar ali do seu lado, entendeu? E se alguma coisa não for exatamente do jeito que você quiser, ou se você tiver alguma dúvida, saber que você tem ali uma mãe, uma pessoa, né, para se aconselhar, né? Mas eu acho bacana isso, assim, porque eu me lembro da minha mãe, quando eu comecei a carreira de atriz, assim, né? E ela, por outro lado, ficou muito espantada também, e eu me lembro dela vendo a minha primeira peça de teatro, que foi a Lição de Anatomia, os prantos, ela chorava de emoção, de sei lá do que, de nervoso também, né? Mas, enfim, eu acho que talvez a gente tenha tido as mesmas sensações, assim, né? Que eu acho bonito. Mas eu acho incrível, assim, né? Da gente pensar que é raro, né? Você ter uma terceira geração de uma mesma profissão. Bom, queria agradecer pela entrevista. Já acabou? Já! E eu amei. Gostou? Amei, mãe. Ô, filha, eu adorei ser entrevistado por você, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Que a Revista do Cinema Brasileiro te receba aqui futuramente para falar de um filme seu. Quem sabe? E é isso. Te amo. Também. Na verdade, eu levo pouco ele para o set, assim. Eu acho que eu ia muito mais para o set com os meus pais, porque também nós somos 4 irmãos, então era meio que uma farra, e também meus pais eram super boêmios, e aí eu lembro de ir muito para os sets de filmagem, assim, Bar Esperança, por exemplo, que é um dos filmes do meu pai, era um bar que funcionava de verdade, tinha um baleiro, eu tenho muita lembrança, assim, de ter uma farra, assim, dos irmãos e dos filhos, dos amigos ali, do pessoal da equipe, então a gente frequentava muito. O meu filho eu evitei um pouco, assim, e ele também não curte muito, não. O que você acha, hein? É assim mesmo, é? Claro que é assim. Você não acha que tá linda? E isso? Isso é assim, né? As pessoas saem na rua assim mesmo, é? É claro que as pessoas saem na rua assim mesmo. Você tá linda. Vem cá, Manuela. Manuela. Me larga, para! O filme Casa de Areia narra o sonho de uma pequena família que deixa tudo para trás e corajosamente parte em busca de uma vida nova num lugar desconhecido. Na direção, Andrusha Waddington. No elenco principal, mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Seu Chico, o senhor não tem uma carroça? O senhor não tem mais animais, nada? Essa criança vai nascer por aí, no meio desse areal. Maria! Mãe! Em busca de um sonho, o português Vasco leva a esposa grávida e a mãe para viver em terras recentemente compradas por ele. Ao longo do caminho, eles descobrem que o terreno fica no meio de um areal inóspito, longe da civilização e distante de qualquer forma de vida. A caravana que acompanhava decide ir embora e Vasco morre num acidente. Para sobreviver, mãe e filha precisam reconstruir suas vidas. Elas encontram um vizinho, personagem interpretado por Seu Jorge, e tem início uma história de amor marcada pelo silêncio e a escassez do próprio areal. Casa de Areia é um filme que tem belíssimas imagens com uma história de amor comovente. O programa de hoje fica por aqui. A todas as mães eu desejo o melhor, deixo toda a minha gratidão, meu carinho, meu amor e um beijo enorme.
Até semana que vem. Só que uma